Agora eu vou aqui para a tela para chamar a repórter Beatriz Formanski, trazendo para a gente agora sim a safra da pitaia, porque esse ano a safra superou os números do ano passado. A Bia está linda e formosa no meio de uma plantação de pitaia. Nos fale, nos conte os números, Bia, por gentileza. Muito boa tarde. Oi, Eliane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui num cenário digno, né? Um pitaial para falar um pouquinho mais sobre esses números expressivos, já que Santa Catarina aí ultrapassou os 40%, né? 40% a mais em relação à safra do ano passado, ou seja, essa safra foi histórica para o estado de Santa Catarina, contribuindo aí para mais ou menos 15 milhões de reais em todo o estado que giraram por conta da pitaia. A gente está aqui num pitaial, né, nessa roça de pitaia aqui em Criciúma, no sul de Santa Catarina, entendendo um pouquinho também sobre como funciona essa produção, né? Não tá colorido, tá só o verde, né, de fato, né, da pitaia e tudo mais, mas porque agora a planta tá numa fase de dormência. Começa aí lá em novembro, dezembro, a voltar a produzir realmente o fruto, a pitaia que a gente conhece, que é uma das flores, na minha opinião, mais bonita de todas, né? Uma flor super bonita, uma fruta super bonita e, é claro, super nutritiva e saudável e gostosa, né? Lá em novembro, dezembro, começa a produzir em ciclos de 15 em 15 dias e aí a colheita vai até maio, junho, mais ou menos, quando funciona a última etapa aí da colheita. Então, ela entra em dormência novamente. A gente tem aqui esse processo agora em que ela está em dormência para no final do ano voltar a produzir. Lembrando também, Eliane, que apesar dos números de Santa Catarina serem muito expressivos, o sul aqui do estado tem uma grande participação nisso, já que o sul é responsável por 90% da produção de pitaia de todo o estado de Santa Catarina. E tudo isso começou aqui no nosso sul do estado, na cidade de Turvo. O cultivo da planta no estado começou em 2010 na cidade de Turvo, poucos hectares, e hoje aí já se espalhou por todo o estado de Santa Catarina, em mais de 300 hectares aí, e o sul de Santa Catarina se destacando, sendo responsável por 90% dessa produção. E a safra de 2023, é claro, com números que muito nos alegram em falar, 40% maior em relação à safra do ano passado. Um trabalho conjunto entre agricultores, entre, é claro, o poder público com os investimentos municipais, estaduais e nacionais, e, é claro, também o pessoal da Epagre, né, que está sempre ajudando os agricultores e os produtores nesse processo aí, tanto de inverno quanto verão, produção da planta, né, de safras, não só da pitaia, mas também de outras frutas. Enfim, agricultura que cresce em Santa Catarina e o sul, mais uma vez, repito, 90% responsável por essa produção em todo o estado. É claro que a gente aqui no sul constrói e construiu aí lá no início em Turvo, em todos os anos que se passaram, esse super resultado dessa safra 2023, 40% maior que do ano passado. Infelizmente, não tem nenhuma pitaia para a gente levar para o pessoal da redação na nossa NDTV, mas a gente acompanha todo esse processo. Não é a primeira vez e nem vai ser a última que a gente vai continuar falando sobre essa agricultura e principalmente pela pitaia aqui no nosso sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Bia. Até daqui a pouco com outros assuntos aqui da nossa região. É importante falar que a Bia está em Criciúma, mas tem pitaia em Sara, Turvo, como ela mencionou, Forquilinha. A região tem se destacado e tem cada vez mais produzido essa fruta aqui na nossa região, se tornando destaque também em Santa Catarina.